96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Querida turma de 2012, foi difícil chegar aqui. Madrugamos e lutamos muito. Somos guerreiros de um Brasil que não foge à luta. Se você vai completar 16 anos até 7 de outubro, tire o seu título de eleitor. Procure um posto da Justiça Eleitoral até 9 de maio, levando documento de identidade com foto e comprovante de residência. O voto é obrigatório aos 18 anos, mas é um direito já a partir dos 16. Brasileiro que vota não foge à luta. Justiça Eleitoral. Ouça, às terças e sextas, à 1h30 da tarde, o programa Revista Universitária. Um panorama de tudo que a Universidade Federal do Piauí produz e que é de interesse da comunidade. Saiba como funciona a nossa universidade e como você pode usufruir da produção acadêmica nos campos do ensino, pesquisa e extensão. Revista Universitária, a informação para quem pensa o futuro. Em Teresina, 11h23. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Segunda-feira e começamos mais Universitária Esportiva. Ao meu lado, Emanuele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No boletim de hoje você fica sabendo das novidades na Fórmula 1, da Fórmula Indy, natação, handebol e judô. No Bola na Rede você confere os resultados do final de semana com comentários de Flávio Meirelles. Continue sintonizado que o Universitária Esportiva está no ar. Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório musical dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, a partir das 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. A primeira edição do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula Indy, disputado com pista seca, teve o mesmo vencedor das corridas realizadas com chuva, o australiano Will Power. O piloto da Penske confirmou neste domingo um fim de semana perfeito no circuito de rua do IMB, em que foi pole position e o competidor que passou mais voltas na liderança da corrida, para conquistar a vitória e aumentar sua vantagem na liderança do campeonato. O norte-americano Ryan Hunter-Reay e o japonês Takuma Sato, que largou em 25º, completaram o pódio. Hélio Castro Neves fez uma grande prova de recuperação e terminou na 4ª posição após largar em 18º. Rubens Barrichello deu sorte ao escapar de um acidente e ficou com a 10ª colocação, 3 lugares à frente do seu companheiro Tony Canaan. Já Ana Beatriz Figueiredo foi a 20ª. A vitória deste domingo deixa Power ainda mais confortável na liderança do campeonato, com 180 pontos conquistados em 4 provas. O brasileiro Hélio Castro Neves segue como segundo colocado da temporada com 135 pontos. Os pilotos da Indy voltam a acelerar novamente nas 500 milhas de Indianápolis, evento mais importante do calendário e que está marcado para o dia 27 de maio. 2 brasileiros alcançaram o índice olímpico neste sábado durante o torneio da Federação Paulista de Atletismo Adulto e Juvenil. Aldemir Gomes e Sandro Viana foram os 2 primeiros colocados nos 200 metros rasos com as marcas de 20 segundos e 42 centésimos e 20 segundos e 43 centésimos, respectivamente. Ambas acima do índice de 20 segundos e 51 exigidos pela Federação Mundial de Atletismo para a classificação aos Jogos de Londres. A maior surpresa fica por conta de Aldemir Gomes. O carioca participou de um camping de revezamento da Confederação Brasileira de Atletismo e, como estava em São Paulo, decidiu testar o que aprendeu. Aos 19 anos, acabou se credenciando para as Olimpíadas da Inglaterra. Ricardo e Pedro Cunha são os campeões da etapa polonesa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na final brasileira, os dois venceram por 2-1 a dupla formada por Márcio e Pedro Solberg. Como havia sido na semifinal contra os italianos Nicolai e Lupo,
Ricardo e Pedro Cunha tiveram novamente que ir até o tie-break para conquistar a vitória, que veio numa partida de 53 minutos. Este foi o primeiro título de Ricardo e Pedro Cunha na temporada, com um dobradinha brasileiro no pódio. O terceiro lugar ficou para os italianos Nicolai e Lupo. E o time do Kaique Balduino venceu neste final de semana o Zonal 5 e se classificou para o Campeonato Brasileiro Júnior. O Zonal teve a participação de mais 3 equipes: o Colégio Darwin representando o Ceará, o time da UFMA do Maranhão e a ESMAC do Pará. Na primeira partida, que aconteceu na sexta-feira, o Kaique enfrentou a UFMA e ganhou pelo placar de 43 a 20. Já contra o Colégio Darwin, a ESMAC, as partidas foram muito equilibradas, mas sempre com vitória e diferença de 4 gols no placar. O suficiente para o time conquistar a vaga no Brasileiro, que será disputado em Pernambuco no próximo mês. O troféu Maria Lenk de natação se encerrou na noite do último sábado e na competição nacional entre clubes, mais 13 atletas conseguiram índice para a Olimpíada, além de Thiago Pereira se garantir em mais uma modalidade. Thales Cerdeira conseguiu marca nos 200 metros peito, Fabiola Molina nos 100 metros costa e Daniel Orzekovic nos 100 metros costa, mesma modalidade em que Thiago Pereira obteve mais um índice. Thiago já havia conseguido vaga em Londres nos 200 metros costas, 200 metros e 400 metros medley. Agora os nadadores brasileiros já classificados para os Jogos de Londres são César Cielo, Thiago Pereira, Bruno Fratos, Daniel Orzechowski, Henrique Rodrigues e Henrique Barbosa. Ainda tem Felipe França, Felipe Lima, Nicolas Oliveira, Leonardo de Deus, Caio Márcio, João Júnior, Darlis Rocha, Fabiola Molina, Joana Maranhão, Graciele Herman e Dainara de Paulo. O Brasil também tem vaga no revezamento 4 por 100 livre. A disparidade fica somente por conta da relação entre homens e mulheres. São 13 classificados contra apenas 4 mulheres. Mas a CBDA diz que já tem um programa para desenvolver a natação feminina. E o piauiense Irã Almeida ficou em 5º lugar na final dos 200 metros borboleta. Irã chegou a fazer o 4º tempo nas classificatórias, com 2 minutos e 78 centésimos. A marca melhor do que a da final, que foi de 2 minutos, 0,1 segundo e 90 centésimos. O teresinense, que defende o Flamengo do Rio de Janeiro e treina nos Estados Unidos, melhorou seu desempenho em relação ao ano passado, quando também competiu na final dos 200 metros borboleta, mas ficou com o 7º lugar. E o presidente do UFC, Dana White, anunciou a próxima luta de Maurício Shogun através do Twitter neste domingo. O chefão disse que o próximo oponente do curitibano será outro brasileiro, paulista Thiago Silva. O dirigente só não anunciou o local do combate. O empresário de Shogun, Júlio Heller, confirmou que as negociações para o duelo estão em percurso, mas explicou que os detalhes ainda estão sendo ajustados. Ambos os lutadores vêm de derrota. Ex-campeão dos pesos meios pesados, Shogun foi derrotado pelo desafiante número 1, Dan Henderson, no UFC 139 em novembro do ano passado, numa batalha de 5 rounds que foi considerada por muitos uma das melhores lutas de MMA de todos os tempos, com resultado duvidoso. Já Thiago Silva retornou de uma inatividade de 15 meses no último dia 14 de abril, quando enfrentou Alexander Gustafsson e perdeu por decisão unânime após 3 rounds. E na última sexta-feira, na abertura das quartas de final do Novo Basquete Brasil, o Joinville recebeu Pinheiros e venceu o adversário por 96 a 80. Foi a estreia do time paulista nos playoffs, que folgou nas oitavas de final após ficar com a 2ª colocação na fase de classificação. Agora a série vai para São Paulo para os 2 próximos jogos. Na terça às 19 horas e na quinta às 20 horas, o Pinheiros fará 2 partidas em seu ginásio para tentar ficar em vantagem. Vale lembrar que as quartas de final do NBB são disputadas em formato melhor de 5. O São José conseguiu uma vitória importante em partida válida pelas quartas de final do NBB. Jogando como visitante, a equipe venceu o Franca por 92 a 77 na abertura da série. Agora, na terça e na quinta, o time de Flúvio, que conseguiu 10 assistências no primeiro duelo, e Murilo, que anotou 17 pontos, tem 2 jogos em casa e, se vencer ambos, fecha a série e garante a vaga nas semifinais. O Flamengo abriu com vitória sua participação nas quartas de final do Novo Basquete Brasil. Em uma partida muito equilibrada, o time carioca precisou de 2 prorrogações para vencer o Uberlândia por 110 a 108 neste sábado, no interior de Minas Gerais.
Se os 3 primeiros quartos foram de muito equilíbrio, o duelo tornou-se dramático a partir do último período. Restando 27 segundos para o fim do tempo normal, o Flamengo liderava por 2 pontos, mas viu Marcelinho Machado estourar o limite de faltas e deixar a partida. O Uberlândia empatou o duelo em enterrada de Cipollini, que contou com erros dos cariocas no arremesso decisivo para levar a partida para a prorrogação. As duas equipes permaneceram próximos no placar durante todo o primeiro tempo extra, que terminou empatado por 104-104. O Uberlândia, porém, perdeu Robert Day, que também estourou o limite de faltas e não conseguiu impedir que o rival vencesse por um placar apertado. O cestinha da partida foi o norte-americano Robert Day, com 30 pontos. O Flamengo contou com 26 pontos de David Jackson e 16 de Camerich, que ainda apanhou 12 rebotes. As duas equipes voltam a se enfrentar amanhã às 19 horas no Rio de Janeiro. E o clube de futebol inglês Chelsea anunciou hoje um acordo de colaboração com a equipe suíça de Fórmula 1 Sauber. De acordo com a equipe, os novos parceiros pretendem reforçar seu rendimento esportivo e comercial. O Chelsea só não explicou como funcionará na prática a inusitada parceria. Em comunicado publicado em seu site, o Chelsea confirmou a aliança com a escuderia, com quem diz compartilhar o mesmo entusiasmo e paixão pelo rendimento esportivo. A apresentação oficial do acordo deve ser feita no Grande Prêmio da Espanha na próxima semana. A partir dessa prova, o escudo do Chelsea será exibido nos carros do piloto japonês Kamui Kobayashi e do mexicano Sérgio Pérez. Além disso, o clube inglês afirmou que a aliança inclui a troca de conhecimentos esportivos e a apresentação de iniciativas comerciais conjuntas. E a piauiense Sara Menezes ficou com a medalha de prata no Pan-Americano de Judô disputado em Montreal, no Canadá. No sábado, ela perdeu a final para a cubana Dairis Mestre. A decisão foi polêmica. O árbitro central deu um yucô para a cubana, faltando 26 segundos para o fim da luta. A luta iria para o Golden Score, pois os outros 2 juízes discordaram da decisão. No entanto, eles reconsideraram e deram um ponto para Dairis Mestre, que acabou com o ouro. Indignada, a piauiense chegou a se recusar a sair do tatame, mas teve de aceitar o resultado. Antes da final, Sara venceu na estreia a chilena Antonieta Galleguillos, passou pela argentina Paula Parreto e derrotou na semifinal a norte-americana Ann Shiraishi, estas 2 últimas lutas por Ippon. Com todos os torneios continentais encerrados, Sara Menezes aguarda apenas o anúncio oficial amanhã para confirmar se terá mesmo a 3ª posição no ranking mundial e 2º lugar no índice olímpico, já que 2 japonesas lideram a lista e só uma pode ir a Londres. Isso dará a condição de cabeça de chave no torneio. Cruz do Nato voltou da Europa numa boa, perdeu a chance de disputar a maratona nos Jogos Olímpicos de Londres, mas começou a busca por outro índice com título nacional. Sábado, a piauiense venceu os 10.000 metros rasos no 9º Campeonato Brasileiro Caixa de Corridas de Fundo em Pista, disputada em São Paulo. No masculino, o mineiro Gilberto Silvestre Lopes ficou com o título. Universitária Esportiva volta já. Venha dançar samba rock. Tô com saudade de Jackson do Pandeiro. Telefone. Roraima Telegroove fazendo o melhor do samba rock no Bossa Nova. Sexta, dia 4 de maio, às 22 horas. É pra dançar, é pra sacudir, é pra balançar. Roraima Telegroove. Sexta, dia 4 de maio, às 22 horas, no Bossa Nova. Informações 9978-8082. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E vamos chamar agora o comentarista Flávio Meirelles, que está de visual novo. Tá com um mega ré lindo aqui. Eu procurei fazer um dread aí pra vocês me acharem ainda mais bonitos, flavetes, coisas lindas. Bom dia, pessoal. Bom dia, Manu. Bom dia, Neila. Um final de semana, como sempre, movimentado no futebol brasileiro e no futebol internacional. Na Europa, nós tivemos os novos campeões nacionais. Na Rússia, o novo campeão, aliás, um novo velho campeão é o Zenit. Na Suíça, o Basel, que liderou o campeonato durante toda a competição, venceu mais uma vez e conquistou seu 15º título suíço. Na Sérvia, o Partizan também venceu no final de semana e conquistou seu 24º título. Em Malta, isso mesmo, você não escutou errado, em Malta, o Valletta venceu por 3-0 o Sliema e conquistou seu 21º título na história. E, por último, em Portugal, o Porto venceu no sábado por 2-0 o Marítimo e contou com um empate ontem
entre Benfica e Rio Ave para conquistar o seu segundo título seguido e o seu 26º título na história do Campeonato Português. Esse foi o Flávio com notícias de utilidade pública que ninguém conhece, né? Os times mais inusitados, os campeonatos mais fora do eixo de Teresina que a gente pode ter notícia, o Flávio traz pra gente. E teremos muito mais nos próximos programas. Amém. Agora vamos falar de coisa boa para a nossa amiga Neila do Rego Monteiro, que ontem viu o seu Botafogo vencer o Vasco na decisão da Taça Rio e se classificar para a final do Campeonato Carioca. O Botafogo venceu por 3-1, uma grande atuação do time da Estrela Solitária. O Oswaldo de Oliveira mandou a campo um time bastante ofensivo, utilizando o Felipe Gabriel, que já chegou a jogar de atacante. Ontem ele jogou quase como segundo volante. E essa vitória maiúscula sobre o Vasco, além de dar moral para a final contra o Fluminense, mantém a invencibilidade do Botafogo no ano. E um jogo bem disputado, com uma jogada ensaiada linda com a Gandula, né? Diga-se de passagem, inclusive a melhor jogadora do... Inclusive a Gandula também é linda. Ela é muito bonita. Ela já concorreu ao Musa do Botafogo, mas nunca conseguiu realmente ser representante. Eu não sei se é o aniversário dela, mas ela está de parabéns. Tá, né? E voltar pra notícia séria ninguém quer. Vamos lá, o Louco Abreu ontem voltou a ser decisivo pro Botafogo, marcou 2 gols. Inclusive ele deu uma cortada num repórter que: ô louco, você fez 2 gols aí de direita? Coisa nova. Aí o Louco Abreu: não, eu sempre faço gol de direita, olha meu site. Louco Abreu é uma figuraça, uma das pessoas, dos jogadores mais interessantes de se entrevistar no futebol brasileiro, com certeza. Mas cortada por cortada, ele também pegou uma cortada do presidente do Botafogo, que tirou o caneco da mão dele, né? É foda, cara, fazer os 2 gols do título e não poder nem pegar no caneco, né? Agora, pois, como a gente tava falando, o Botafogo, com essa vitória na final sobre o Vasco, classifica-se para enfrentar o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Já que estamos falando de Campeonato Carioca, o Fluminense foi campeão do troféu Luiz Penedo no sábado. É o campeonato que mais tem troféus em todo o mundo. São troféu pro campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno. Para quem não se classificou para a segunda fase do primeiro turno, para quem não se classificou para a segunda fase do segundo turno, É por isso que os times cariocas têm tantos títulos. A cada jogo é um título, você recebe um troféu diferente. Brincadeira, viu? Só o Vasco que... Olha, se você prestar atenção, o Vasco... Só voltando um pouquinho a parte da zoação. O Vasco foi vice no primeiro turno e vice no segundo turno. Correto? Correto. Então o Vasco vai ser vice do vice-campeão quando a final do Campeonato Carioca for decidida. Tem noção que é isso? Que fase, amigo. Que fase, amigo. Mas não foi só no Rio de Janeiro que tivemos partidas decisivas e clássicos decidindo os times que chegariam à final. Em São Paulo, o São Paulo foi derrotado pelo Santos por 3-1 em mais uma partida monstruosa do Neymar, do Neymar-Gol, do Ney-Gol. Hat-trick. O jogador santista marcou 3 gols, chegou à marca incrível para a idade que o Neymar tem de 102 gols com a camisa do Santos. E tem coisa engraçada. O Leão saiu reclamando da arbitragem. Poxa, o Leão tá louco? A arbitragem beneficiou alguém, beneficiou o São Paulo na partida. Porque o Paulo César Oliveira anulou um gol legítimo do Santos, validou um gol irregular e validou um gol irregular do São Paulo. Ou seja, Leão, do que diabos você tá reclamando? O Santos foi muito melhor, aproveitou, o Neymar deu show. O São Paulo pegou um gol, o Denis, goleiro do São Paulo, que na segunda-feira passada foi: não critiquem o Deola e o Júlio César. Denis, pule-se no seu lugar, você é um goleiro meia boca, um goleiro nota 6, e vai falar do Deola e do Júlio César, que já conquistaram mais coisas do que ele, inclusive de participação, de minutos em campo, de partidas jogadas por grandes times. Mas ninguém ficou mais torto do que o Pires em uma jogada apenas do Neymar. Ele pegou uns 5 torres. 6 dribles sensacionais. E foi uma coisa boa, porque o Pires, no ano passado, quando ele foi contratado, e na primeira partida dele contra o Santos, ele falou: não, o Neymar eu conheço, já marquei muito bem na Libertadores.
Acho que ontem foi uma espécie de resposta do Neymar pro Pires. Toma, vagabundo. Mas no final ele não gostou muito da brincadeira e partiu pra cima. O Neymar deu uma cambalhota pelas costas do Pires e acabou pegando falta, enfim. Mas foi uma linda jogada. Inclusive o time do São Paulo ontem, principalmente depois do segundo gol do Santos, foi um time que se mostrou muito nervoso em campo, reclamou muito a arbitragem do Denilson. Que o Denilson, eu não vejo o porquê do Denilson não sair do meio campo do São Paulo. Ele não marca, ele não corre, ele não arma, mas ele continua intocável no meio campo do time do Emerson Leão. Inclusive é um dos jogadores que mais desestabiliza a equipe emocionalmente, que é um dos jogadores que mais reclama com a arbitragem. Reclama não, porque ontem ele só não expulsou o Paulo César de Oliveira porque ele não tinha cartão e ele não era o árbitro. Mas ele tentou umas 2 ou 3 vezes colocar o árbitro pra fora. Enfim, agora o Santos, que venceu lindamente ontem, enfrenta o Guarani de Campinas, que passou pela Ponte Preta na outra semifinal, no clássico de Campinas, o derby. Vai ser um duelo muito interessante entre o Neymar, o craque do futebol brasileiro, e o Fabinho, um dos bons jogadores, um dos ótimos jogadores desse Campeonato Paulista, que é ídolo já da torcida do Guarani. Só que nós tivemos também clássicos. Outro clássico, né? Nesse domingo de clássicos do futebol brasileiro. No Rio Grande do Sul, o Internacional enfrentou o Grêmio pela semifinal da Taça Farroupilha. Da Taça Farroupilha. A partida começou com uma polêmica. Aliás, foi uma partida polêmica o tempo inteiro. Antes do início da partida, os jogadores, a comissão técnica, sei lá, um funcionário internacional jogou sal no banco de reservas do Grêmio. Brincadeira, hein? Aí eu acho que foi isso o grande fator predominante para a vitória do Inter na partida. O Inter venceu por 2-1, numa partida também marcada pela polêmica da confusão entre o Vanderlei Luxemburgo e um dos gandulas do Internacional. Inclusive é uma coisa que a federação e a arbitragem e os clubes já tinham combinado, de que aquela cobrança de escanteio do Gandula, dar a bola ali naquele semicírculo lá, não aconteceria, naquele quarto de círculo, desculpa, não aconteceria. O Gandula botou, o Dátulo bateu o escanteio e o Luxemburgo perdeu completamente a postura e foi pra lá, discutiu, empurrou, pegou peitado. O Gandula não se apequenou não à frente do Luxemburgo. Os dois acabaram sendo expulsos e o time do Grêmio sentiu um pouco. Vinha melhor na partida, mas sentiu, acho que desestabilizou a equipe tricolor. Agora, só um detalhe. Partida monstruosa de Guinha Azul. Jogou muito, marcou muito, roubou bola demais, deu tranquilidade pro sistema defensivo. E partida muito boa também do Fabrício, lateral esquerdo, que marcou o gol da classificação, o gol da vitória, e que jogou muito, especialmente no segundo tempo. E um Inter completamente desfigurado, porque quem são os grandes jogadores do Inter? Oscar, D'Alessandro, Damião, Guinha Azul. Tava sem dois deles. Tava sem Oscar e tava sem o D'Alessandro. Tava também sem o Dagoberto, uma das principais contratações para a temporada. Mas o time mostrou força e é um time que tem um elenco forte e que tem um treinador que para mim é um dos top 3 do futebol brasileiro, Dorival Júnior, muito bom. Mas o Guinha Azul, ele vem sempre sendo muito regular no time do Inter. Apagou um pouquinho no final do campeonato do ano passado, mas ele vem se mantendo sempre com uma boa média, sempre na passagem de bola e sempre marcando, sempre no ataque. Marca muito e é um jogador no qual os jogadores do Inter confiam muito. Então quando o Guinha Azul tá bem, quase sempre o resto do time também se sente obrigado a estar bem. E o Guinha Azul tem essa liderança, é um jogador excepcional. Enfim, já falamos de Europa, já falamos de São Paulo, Rio Grande do Sul, e agora nós vamos falar de quê, Neila? Vamos falar de futebol piauiense. No sábado teve a abertura da 4ª rodada do estadual e o 4 de julho deu mais uma demonstração de força. Venceu o Picos jogando no Elvídio Nunes em Picos por 2-0. 2 gols do craque França, que agora é artilheiro do campeonato, ao lado do Pretinho também do 4 de julho. E amanhã nós teremos o complemento da rodada com 3 partidas. O Parnaíba recebe o Piauí lá no litoral, no estádio Mão Santa. O Comercial e o Caiçara fazem o clássico de Campo Maior, sempre muito rodeado aí de expectativa e de tensão. E em Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro, o grande clássico do futebol piauiense, o Rivengo, River e Flamengo, times em
em situações completamente opostas no torneio, promete bastante. O jogo vai marcar a estreia do Marcão no comando técnico do River e muito provavelmente as estreias de Fábio Augusto, meia rodado de Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Botafogo com a camisa do River e de Jorginho Paulista com a camisa do Flamengo. E uma decisão muito bacana que sempre tem nos rivengos é que as pessoas que foram ao estádio, mulheres e crianças, não pagam os ingressos. E teve abatimento no ingresso? Acho que não, né? Mas mulher e criança não pagam, então você indo só, no caso, só o rapaz pagando é uma boa pedida pra esse feriado. Lotar o Lindolfo Monteiro, que é um estádio sempre muito lindo quando se está lotado para assistir uma boa partida, com certeza. Vamos só lembrar aqui como é que estão os dois times no campeonato. O Flamengo é o atual terceiro colocado, está atrás apenas de Parnaíba e de 4 de julho. E o Flamengo e o River, está à frente apenas de Caiçara e Piauí, é o sexto colocado do campeonato estadual. É uma situação um pouquinho complicada para o River, que ainda está se ajustando e com novos reforços para serem anunciados e incorporados ao time, mas tá ganhando cara, tá ganhando um novo corpo o time do River, e a esperança é que seja uma boa partida, e com certeza vai ser. Vai ser a primeira oportunidade da gente ver como deve ser o trabalho do Marcão nesse time do River. O time já vinha com uma base formada pelo Neto Jordão, mas todo treinador tem a sua assinatura. Então o Marcão deve mexer. O Fábio Augusto, ele já disse que vai ser a referência do clube, do time dentro de campo. Então a expectativa é de que ele entre ali no meio campo, talvez no lugar do Marcinho, para adiantar um pouco o Pérez, que tem sido o melhor jogador do River no campeonato. Desafio também do Marcão de fazer a torcida do River ficar feliz, que ela tá meio impaciente. Exatamente, no jogo da última quinta-feira, a torcida do River reclamou demais, pulou o alambrado, invadiu o campo, tentou invadir o vestiário do River, ameaçou os jogadores, fez um papelão. Olha, não é a torcida do... é bom que a gente diga, não é a torcida do River inteiro. Nesse caso de quinta-feira especificamente, foram torcedores da organizada Esporão do Galo que pularam o alambrado, invadiram o campo e ameaçaram os jogadores. Inclusive Deuclésio, treinador de goleiros, teve que conversar com os meninos. O policiamento foi obrigado a intervir na situação. É uma situação muito feia, porque você pode xingar da arquibancada, da geral, das cadeiras, você pode reclamar, você pode reivindicar, mas a partir do momento que você invade o gramado, tenta invadir o vestiário, você passou dos limites. Inclusive a polícia teve uma atuação muito frouxa nesse sentido, porque demorou demais, olhou durante muito tempo, demorou demais a intervir e não levou ninguém detido. Eu acho que pelo que eles fizeram, já merecia ter levado alguns detidos, e a gente sabe quem foram os torcedores que fizeram isso. A gente conhece as redes sociais, conhece do estádio, conhece o jeito que eles fazem, aliás, a postura deles, porque não adianta você ficar ameaçando o jornalista como eles ameaçaram. Vocês torçam, façam o papel de vocês e deixem os profissionais trabalharem. Só isso. Só uma nota, inclusive a nossa produtora foi ameaçada por esses mesmos torcedores e, assim, lamentável. Bom, esses foram os comentários de Flávio Meirelles e vamos continuar com as notícias do futebol. No Campeonato Cearense, a final já foi definida. No sábado, Fortaleza venceu o Horizonte por 1-0 no jogo de volta. E o Ceará também no segundo jogo venceu o Tiradentes por 4-0. O primeiro jogo da final entre Ceará e Fortaleza acontece no próximo domingo às 16 horas. No Campeonato Catarinense, o Chapecoense foi derrotado por 2-1 pelo Avaí. O Figueirense venceu o Joinville por 3-1. Avaí e Figueirense se enfrentam próximo domingo pelo primeiro jogo da final da competição. No Paranaense, o Curitiba se consagrou campeão do segundo turno e vai enfrentar o Atlético Paranaense no domingo pelo primeiro jogo da final da competição. Nas semifinais do Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense goleou o Craque por 8-0. E o Goiás venceu o Vila Nova por 3-0. Goiás e Atlético Goianiense se enfrentam, adivinhem, no próximo final de semana, no próximo domingo.
No Pernambucano, o segundo jogo entre Sport e Náutico ficou no 0-0, por isso o Sport se classificou para a final da competição. No Baiano, o Vitória derrotou o Feirense por 3-2. E o Bahia venceu o Vitória da Conquista por 1-0. Bahia e Vitória se enfrentam pelo primeiro jogo da final também no próximo domingo. E na disputa pelo terceiro lugar, o Vitória da Conquista joga com o Feirense. No Mineiro, o Atlético Mineiro derrotou o Tupi por 1-0. E o Cruzeiro perdeu por 2-1 para o América Mineiro. Atlético Mineiro e América Mineiro fazem a final da competição no próximo domingo. E no Argentino, o Estudiantes foi derrotado pelo Vélez Sarsfield por 2-0 e o Lanús venceu por 3-1 o Racing. O San Martín derrotou o Godoy Cruz por 1-0 e o Independiente venceu o Banfield por 2-0. New Old Boys e All Boys ficaram no 1-1 e o Boca Juniors venceu o Colón por 1-0. O São Lourenço venceu por 2-0 o Arsenal de Sarandi e o União derrotou o Olimpo por 2-0. Os 10 primeiros classificados do torneio Clausura são Boca Juniors em primeiro com 24 pontos, Vélez Sarsfield em segundo com 23 pontos, New Old Boys em terceiro com 22 pontos, Tigre em quarto com 20 pontos, All Boys em quinto também com 20 pontos, Arsenal de Sarandi em sexto com 19 pontos, União em sétimo com 18 pontos. Independiente em oitavo com 17 pontos, Colón em nono também com 17 pontos e o São Lourenço fecha a 10ª posição com 16 pontos. No inglês, o Stoke City e Arsenal ficaram no 1-1 e o Sunderland e Bolton também empataram 2-2. Sua City e Wolverhampton fizeram vários gols e ficaram no empate de 4-4, já West Bromwich e Aston Villa não saíram do 0-0. O Everton venceu o Fulham por 4-0 e o Norwich perdeu por 3-0 para o Liverpool. O Chelsea goleou o Queen's Park Rangers com direito a hat-trick de Fernando Torres por 6-1 e o Tottenham venceu o Blackburn por 2-0. E o Wigan mais uma vez surpreendeu os times grandes, venceu o Newcastle por 4-0. Os times que se encontram classificados são Manchester United em primeiro com 83 pontos, Manchester City em segundo com 80 pontos, Arsenal em terceiro com 66 pontos, Tottenham em quarto com 62, Newcastle em quinto também com 62. E hoje de manhã o Podolski acertou com o Arsenal. E no campeonato alemão, o Kaiserslautern perdeu por 5-2 do Borussia Dortmund e o Wolfsburg venceu o Werder Bremen por 3-0. Schalke 04 e Hertha ficaram no 4-4 e o Borussia Mönchengladbach ficou no 0-0 com o Augsburg. O Freiburg venceu o Colônia por 4-1 e o Hamburgo e Mainz não se passaram do empate sem gols. O Hoffenheim perdeu por 3-2 para o Nuremberg e o Bayern de Munique venceu o Stuttgart por 2-0. Já o Bayer Leverkusen venceu o Hannover por 1-0. Os times que estão na zona de classificação são o Borussia Dortmund em primeiro com 78, Bayern de Munique em segundo com 70. Schalke 04 em terceiro com 61, Borussia Mönchengladbach em quarto com 57, Bayer Leverkusen em quinto com 51 e Stuttgart em sexto com 50 pontos. No português, o Braga perdeu por 1-2 para o Olhanense. O Marítimo perdeu por 2-0 para o Porto e o Gil Vicente vence o Vitória de Guimarães por 3-1. O União de Leiria perdeu por 4-0 para o Feirense. O Vitória de Setúbal foi derrotado pelo Nacional de Madeira por 3-0. Rio Ave e Benfica ficaram no 2-2 e o Beira-Mar venceu o Passos de Ferreira por 2-0. Gente, corrigindo, o Braga perdeu por 2-1 para o Olhanense. Os times que estão na zona de classificação são o Porto, que já foi campeão em primeiro com 69 pontos, Benfica em segundo com 63. Braga em terceiro com 59, Sport em quarto com 53 e Marítimo em quinto com 48. No campeonato italiano, Cagliari e Chievo ficaram no empate sem gols, já o Palermo e Catania ficaram no 1-1. O Atalanta venceu a Fiorentina por 2-0, o Bologna derrotou o Genoa por 3-2. A Inter de Milão ganhou por 2-1 do Cesena e o Lecce foi derrotado por 2-1 pelo Parma. O Novara perdeu da Juventus por 4-0 e a Siena foi derrotado por 4-1 pelo Milan. E o Udinese venceu a Lazio por 2-0. Roma e Napoli não passaram do 2-2. Os times que estão na zona de classificação são, em primeiro, Juventus com 77, Milan em segundo com 74. Napoli em terceiro com 55, Udinese em quarto também com 55 e a Inter de Milão em quinto com 55. No espanhol, o Getafe perdeu para o Mallorca por 3-1. Já o Levante venceu o Granada por 3-1. O espanhol foi derrotado por 3-0 pelo Sporting de Gijón e o Vila Real e o Osasuna ficaram no empate, 1-1.
O Zaragoza venceu o Atlético Bilbao por 2-0. O Real Madrid derrotou o Sevilha por 3-0. O Rayo Vallecano foi goleado pelo Barcelona no placar de 7-0. E o Betis e Atlético de Madrid não passaram do empate 2-2. Já o Málaga venceu o Valência por 1-0 e o Real Sociedad venceu o Racing Santander por 3-0. Os times que estão na zona de classificação são Real Madrid em primeiro com 91 pontos, Barcelona em segundo com 88. Valência em terceiro com 55, Málaga em quarto também com 55, Levante em quinto com 52 e Atlético de Madrid em sexto com 49 pontos. No francês, o Lorient venceu o Olympique por 2-1 e o Toulouse foi derrotado por 1-0 pelo Montpellier. O Rennes venceu o Ajaccio por 3-1. O Sochaux perdeu por 3-0 para o Bordeaux. O Auxerre venceu o Brest por 4-0 e Nancy e Caen ficaram no 1-1. O Lille venceu por 2-1 o Paris Saint-Germain. O Valenciennes derrotou o Nice por 2-0. Já o Saint-Étienne venceu por 1-0 de Rom. Os times que estão na zona de classificação são Montpellier em primeiro com 72, Paris Saint-Germain em segundo com 67, Lille em terceiro com 65 e Rennes em quarto com 57. Confira agora quem joga hoje e amanhã. Na Libertadores, amanhã, Nacional de Medellín recebe o Vélez Sarsfield ainda valendo pela oitavas de final, mas às 21h50. Já o Cruz Azul encara o Libertad às 23h30. Pelo argentino, Belgrano recebe hoje o Tigres às 19h20. No inglês tem clássico, hoje o Manchester City recebe o Manchester United às 16 horas. E na terça o Liverpool joga com o Fulham às 15h45. No mesmo horário o Stoke City recebe o Everton. No Pernambucano hoje o Santa Cruz recebe o Salgueiro às 20h30 para definir a outra semifinal e decidir quem enfrenta o Sport no final da competição. No primeiro jogo o Santa perdeu por 2-1 no Cornélio de Barros. Pelo Campeonato Português, hoje o Sporting recebe o Académica às 16h45. No Espanhol, amanhã o Getafe encara o Racing Santander às 7 horas. E o Granada recebe o Espanhol às 13 horas. O Sporting de Gijón joga com o Villarreal às 15 horas. E pelo italiano, amanhã o Chievo encara a Roma às 13 horas. Já o Napoli recebe o Palermo às 15h45. Bem, Universitária Esportiva chegou ao fim, o programa já vai se encerrar, então quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pro telefone 32 37 16 19. Repita! 32 37 16 19. E o contato com o programa Universitária Esportiva também pode ser feito através do nosso e-mail, universitariesportiva@hotmail.com. Repita! universitariesportiva@hotmail.com. Infelizmente, a Universitária Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, com a participação do comentarista de futebol Flávio Meirelles. O programa é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Amanhã, feriado, infelizmente o programa não vai ao ar, mas na quarta estamos de volta com novidades. Aproveitem a folga. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.